Um dos meus bloqueios com a religião é a necessidade de aceitação do caráter literal dos feitos milagrosos narrados nas diversas escrituras. Nasci em um ambiente cristão e sempre me causou dificuldade a imposição dos milagres relacionados a Jesus. Nada contra os ensinamentos maravilhosos do Evangelho, mas o nascimento virginal, o andar sobre as águas, multiplicar os alimentos, ressuscitar pessoas, ter que crer nessas coisas como acontecimentos reais sempre foram um obstáculo para a minha real adesão à fé. Do mesmo modo, quando me aproximei da consciência de Krishna, também me foi apresentada uma série de eventos miraculosos da vida de Krishna, todos como sendo fatos incontestáveis e que legitimavam a sua divindade, como as muitas brigas com monstros e atos impossíveis, como manter uma montanha apenas com o dedo mindinho. Pelo que acompanho desta sua pregação de Ramakrishna, tudo nele se resume ao sapiensal, ou seja, às ideias luminosas sobre como viver uma vida espiritualizada, mas que o milagre não se manifesta. Como ele ensinava a entender esses temas dos milagres. É necessário aceitar essas coisas que ofendem a razão para poder ter uma união com Deus, como Ramakrishna ensina sobre isso. Ok, muito bom, muito legal. Tenho certeza que é uma questão que alcança muitas pessoas. Questão dos milagres, não é? Bom, no fim vou chegar ao que se Ramakrishna ensina, mas primeiro ponto que podemos pensar assim, existem maneiras diferentes de você ler esses registros das escrituras. Você pode ler de uma maneira simbólica, entendendo que cada milagre indica uma coisa. Por exemplo, já disse aqui muitas vezes, né? Cristo está dormindo dentro do barco com os discípulos, então vem uma grande tempestade, os discípulos temem que vão morrer afogados. É um pouco estranho, porque todos eles eram pescadores, mas eles estão ali achando que a situação está muito grave, chovendo muito, o mar muito revolto. Novamente, embora eles, como pescadores, soe um pouco engraçado que eles estejam assim, mas devia estar muito feia a coisa, né? E Jesus está dormindo, então eles vão acudir o mestre, meio que dando uma bronca nele, falando: "Ô Senhor, você vai nos deixar aqui enquanto a gente está morrendo?" E Jesus então para a tempestade, para o mar, silencia os ventos e tudo mais. Então, um significado simbólico aqui é a tempestade da vida, do mundo, sempre em constante movimento, com os seus reveses. O espírito puro está sempre tranquilo, porque sabe que isso é transitório, e ele coloca essas coisas todas sob o seu domínio, em virtude da sua conexão constante com o Pai. Veja, um visual simbólico que nos dá uma grande beleza de entendimento. Cabe para cada um de nós. Todos nós estamos no mar revolto do mundo. Todos nós, se nos conectarmos com Deus, podemos repousar em sua graça, o que isso não significa dizer que não vamos sofrer reveses, que não vamos passar por dificuldades e turbulências, mas que nós vamos saber encarar isso de um modo conectado com Deus. Essa é uma maneira que não ofende a razão. A outra é mais difícil de compreender, que Jesus, um homem que nasceu nesse mundo e morreu nesse mundo, tenha tido o poder de controlar os estados da natureza. Muito bem. É a questão do milagre aqui, propriamente dito. O ponto é que nós podemos entender assim: toda a nossa vida é um extraordinário milagre. Alguém vai dizer assim: ah, chavão. Não, não, estou falando concretamente de coisas inexplicáveis. Você, como diria o ator Carlos Vereza, vive em uma bola que flutua no espaço. Astronomicamente não é exatamente assim, mas você vive, né, nessa terra. O que a sustenta? Não é absolutamente maravilhoso. Mas ao mesmo tempo nós podemos descer um pouquinho mais ao nosso chão aqui. Olha para o seu corpo, querido. Tá tudo funcionando aí, você não tem a menor responsabilidade sobre nada disso, sobre as veias, sobre o sangue, batimentos cardíacos, as células que morrem e renascem, tudo que está acontecendo dentro de você é absolutamente milagroso. A perfeição de tudo isso não é milagroso? É, é verdade. Tudo isso é sustentado por um poder incompreensível. Se esse poder incompreensível criou essa bola que flutua no espaço, não poderia criar, de repente,
circunstâncias extraordinárias aqui para nos fazer lembrar de que a vida é um mistério? Talvez. E aí está uma explicação para a possibilidade de que pessoas extraordinárias tenham passado por esse mundo para nos mostrar uma fresta para além desse mundo, não é? Como de repente nós tenhamos um ator em um cenário em que ele sabe que o lago é de cenografia. Então ele caminha sobre as águas daquele rio cenográfico porque ele sabe que não são águas. Quem está vendo de longe pode ter a ilusão de que ele caminha sobre as águas, mas na verdade ele apenas sabe que é um cenário. Nós podemos ter essa percepção, não é? Pensa assim muito concretamente que Jesus foi reconhecido como um ser extraordinário por muitas pessoas. Não sei dizer se foi exatamente por causa da pureza dos seus ensinamentos, só por isso. Eu acho porque alguma coisa extraordinária acontecia com ele. Então, isso é também para se ponderar, ok? Ah, mas talvez não tenha sido exatamente assim, é verdade. Talvez coisas extraordinárias ele tenha feito, mas não exatamente aquelas, porque aquelas também têm o componente teológico. Na literatura indiana, temos os Puranas. Os Puranas são livros das grandes sagas mitológicas. Lá nós temos essas grandes histórias. O que todo piedoso indiano entende? Que o cerne da questão ali é falar sobre o poder de Deus, que está na vida toda, que todo mundo compreende essa vida como um grande mistério. Mas talvez pode ter acontecido algo aqui que tenha sido fora da curva. Não se esmiuça muito isso, porque o cerne da questão é a mensagem. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de ver a questão sobre Jesus. E sobre Krishna também, com certeza. Todos os milagres da vida de Sri Krishna têm a ver com isso. Falar que Deus se importa conosco, tanto que vem de tempos em tempos encarnar aqui para nos restaurar o Dharma. É disso que se trata. Ok? Como Sri Ramakrishna via isso? Primeiro que Sri Ramakrishna olhava os Puranas como mensagens, histórias concretas. Ele não ficava dizendo, isso aqui significa isso aqui. Não, não. Por quê? Porque o cerne da questão das mensagens purânicas era o amor a Deus profundo. Contemplá-lo, buscá-lo. O que ele dizia é que se você vai analisar as coisas assim, Krishna é uma figura alegórica, o amor morreu. Você mata o amor. Então Sri Ramakrishna não aconselhava esse tipo de leitura. Contudo, ele dizia claramente, milagres são para pessoas grosseiras. Dizia poderes, siddhis. Ele dizia, quando estava no caminho tântrico, né, e tudo mais, foi ofertado a ele pela mãe muitos poderes. E ele disse, mãe, toma todos eles para você. Eu só quero amor por ti. Porque poderes iriam fazer ele se atelar ao mundo. Ele contava uma história muito engraçada. Ele dizia, certa vez tinha um professor espiritual e o seu discípulo mais próximo. O discípulo disse, mestre, eu vou para a floresta ficar lá um tempo para conseguir progredir espiritualmente. E ele foi, passou 10 anos lá e voltou. E voltou caminhando pelas águas. Até chegar ao mestre. E falou, mestre, veja, caminho pelas águas agora. Depois desses 10 anos de asceticismo. E o mestre falou, mas meu filho, com uma moedinha, você pagava o barqueiro e ele te trazia. Você ficou 10 anos para conseguir andar sobre as águas, você podia vir. Ou seja, ele desmereceu aquele poder, porque aquele poder é mundo. Entende? Então, assim, como nós vemos no Evangelho, as pessoas ali eram muito grosseiras. Então precisavam de coisas incríveis para se associar àquele puro, santo, imaculado Senhor Jesus, encarnação de Deus, Filho de Deus. Então, às vezes acontece assim, né? Sri Ramakrishna, por exemplo, veio em uma outra época, uma época do pensamento, uma época das ideias, uma época, não é? Então, a sua manifestação é de outra natureza, não é? Enfatiza outras coisas. Então, é assim que podemos compreender. Mas esse amigo, né, que se separou da fé, teve sempre dificuldade por causa dessa questão dos milagres. O primeiro pensamento é esse: a sua vida é um milagre. Se enterneça o coração com essa constatação e você vai olhar os milagres do Evangelho, de Krishna, de Buda,
com outro olhar. A respeito da vida de Sr. Ramakrishna existem muitos milagres relacionados à sua vida, sobretudo a visões que as pessoas tinham em relação a ele. Visões que ele permitiu que as pessoas tivessem em relação a ele. Pessoas que viram o seu ideal espiritual nele. Mas nada disso foi o centro da sua figura. Sem dúvida nenhuma que não. Né? E é sobre isso que devemos meditar.